Olá, a palavra de Deus vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu quero deixar um testemunho para você, um testemunho da minha própria vida, porque de repente você vai se identificar, de repente você já passou por este lugar, conhece alguém que ainda está neste lugar, ou de repente você que se acomodou e está neste lugar que um dia eu estive. Irmãos, eu sempre falo que quando eu fui para a igreja, eu aceitei Jesus e eu cheguei na igreja, mas eu ainda não tinha tido um encontro com o Senhor. E ali na igreja eu começo a congregar, só que eu era uma crente falsa. Irmãos, eu fui a crente falsa, eu fui a dizimista falsa, a dizimista de fachada, a crente falsa, e só que todas as vezes que eu chegava no culto, ou era no domingo, ou era na quarta, ou era na segunda, ou era na sexta, todas as vezes que eu chegava na igreja, através do pastor, na época era o pastor Galdino, aquele homem pregava e confrontava o meu pecado. Aquele homem, usado por Deus, ele denunciava o meu pecado nas suas pregações. E ali eu saía todas as vezes que eu ia para o culto, e voltava. Eu falava, meu Deus, mas não é possível. Esse homem, ele conta o meu pecado escondido. Ele conta o meu pecado de estimação. E ali, através daquelas pregações, o Espírito Santo começou a me confrontar. Ele pregava sobre viver de qualquer forma, de você ter duplas personalidades. Na igreja eu era uma pessoa, na rua eu era outra, na época ali eu estudava, na escola eu era outra. Às vezes, no início da minha caminhada, eu tinha roupa de ir para a igreja, mas lá fora eu usava outra. Falava meias verdades. Eu lembro que desde pequena, eu nunca fui uma pessoa mentirosa, irmãos, porque esse tipo de caráter eu aprendi com os meus pais. Mas eu era pessoa de meias verdades, de algumas falhas, e aquele homem me confrontava naqueles cultos, me confrontava a ser fiel a Deus, denunciava algo que eu vivia. Eu lembro que naquela ocasião, eu vivia muito em grupos de amigos, e grupos que não edificam, grupos que degrinem alguém. Eu já fui, irmãos, essa fofoqueira nata. Eu era essa fofoqueira nata. E ali eu ia para os cultos, e o Espírito Santo me confrontava através da vida daquele homem. E ali eu lembro que na minha caminhada com Deus, eu sendo aquela crente de fachada, toda vez que eu ia falar mal de alguém, que eu gostava de falar mal dos outros, tinha um demônio na minha vida e eu fofocava demais. Falava mal dos outros, mal do cabelo dos outros, mal da roupa. Por trás, batia nas costas, abraçava, mas atrás, falava mal. Isso é um demônio, irmão. E eu tinha esse demônio na minha vida. E ali o Espírito Santo começou a me confrontar, a ponto de todas as vezes que eu ia falar mal, ou na escola, ou zombar de alguém, do cabelo, da roupa, ou falava naquele grupo, o Espírito Santo começou a me confrontar. E a palavra que vinha na minha cabeça era assim: todo aquele que fala do seu irmão é assassino e digno do fogo do inferno. E ali, irmãos, o Senhor foi me moldando. Eu ia para o culto, o pastor me confrontava. Aí chegou um momento que eu falei, não, eu preciso arrancar esse grupo do meu celular. Eu preciso sair dessas rodas. E ali o Senhor, o Espírito Santo foi trabalhando na minha vida. Deus foi me moldando
Eu lembro, irmãos, até o dia que o Espírito Santo falou que a partir daquele dia eu não vestia mais da minha maneira, que a partir daquele dia eu ia vestir conforme ele queria. Então, muitas das vezes, tem pastores. Eu fui pregar num lugar, um pastor falou assim para mim no final do culto. Não, no final não, ele pegou o microfone no final e falou, lá no altar. Um dia eu preguei com uma irmã aí, ó, mas hoje eu não prego mais, porque isso afasta as ovelhas. Eu não prego mais assim, porque isso escandaliza. Se você é um pregador que está preocupado em alisar o pecado da ovelha, me desculpe, você não é digno de falar de Jesus. Você não é digno desse título. Você não é digno de pegar um microfone na igreja. Porque eu vou falar uma coisa para você. A pregação de confronto é a pregação que liberta. É a pregação que é a transformação. E foi através, irmãos, de pregação, de confronto, que eu pecava, eu vivia de qualquer jeito. Quando eu chegava na igreja, Deus usava o pastor para pregar exortação. E aquilo me confrontava. E através dos confrontos, Deus foi moldando. O Espírito Santo foi trabalhando. E agora eu falo para dois públicos aqui. Você que é pregador, evangelista, não tenha medo de pregar exortação. Faça aquilo que Deus te comissionou. Pare de preocupar. Pare de pensar, mas se eu pregar exortação aqui nessa igreja, não vão me chamar mais para pregar. Pregue o que Deus quer que você pregue. Irmãos, eu já preguei em muitos lugares, que eu preguei só uma vez, não voltei lá mais não. Porque a palavra foi dura. Não tem importância. Eu não estou aqui para agradar homens. Eu não estou aqui para ter uma agenda extensa. Eu vou falar o que Deus mandou eu falar. E eu vou também aonde Deus me comissionar. Então, coloque esses princípios no seu coração. Porque o confronto, ele liberta. O confronto traz transformação. E nós estamos vivendo uma época de pregar confronto. Nós somos os pregadores de última hora, os João Batistas de última hora. E ali, irmãos, aquele pastor pregava duro, ele batia mesmo com vontade. Mas aquilo trouxe para mim um norte de vida. Uma convenção verdadeira e genuína. Porque todas as vezes que aquele homem pregava, eu ia com aquela palavra ruminando dentro do meu coração e eu dizia para mim mesma, eu preciso me converter, eu preciso ser crente de verdade. Até hoje, mãe, eu ainda me acho pouco crente, eu tenho defeito demais, meu Deus. Todo dia eu me confronto. E as pregações, as minhas pregações, as primazias delas é para mim, o primeiro Espírito Santo fala comigo. Então, todo dia eu olho para mim e eu ainda preciso de Deus. Eu preciso ser crente, eu preciso me converter todos os dias. Converter cada parte da minha vida, converter o meu temperamento, converter tudo. Mas naquela época eu ainda precisava também, muito mais. E todas as vezes que eu saía dali, eu saía determinada a mudar. Todo dia eu saía daqueles cultos determinada a melhorar. Então, você que está na igreja, você que tem pecadinho de estimação, você que ouve a palavra de Deus e aquilo não te causa mudança, não te confronta, se preocupe. Se preocupe. Se Deus está usando alguém para falar com você, para você abandonar o erro, abandonar a maledicência, abandonar a fofoca, abandonar o ódio, abandonar a soberba, os olhos altivos. Se Deus já tem te confrontado, já tem usado pessoas para que você venha se converter verdadeiramente e você não tem sido obediente, não tem se atentado a essa voz, cuidado. Cuidado. Porque, irmãos, quando um cristão, o Espírito Santo já não fala mais com ele, já não confronta ele mais, você pode ter certeza, ele já está entregue ao Satanás. Então, cuidado. Porque, ao contrário de muito, eu era fraca na fé naquela ocasião, eu era recém-convertida,
Mas só que aquelas pregações me confrontavam e eu queria elas. Eu aceitava elas no meu coração. Eu queria vivê-las. Então você tenha vontade de viver a palavra de Deus. Não é que nós sejamos perfeitos. Nós estamos em constante mudança. Em constante convenção. Todos os dias. Mas você, que Deus tem falado com você através de pregações, através de um louvor, através de algo. O Espírito Santo, ele é tão extraordinário, irmãos, que ele fala com você até através de uma frase num carro. Até através de uma frase ali, ó, num caminhão, o Senhor, ele fala. Ele fala. Porque Deus, ele é misericordioso. Ele não lança alguém no inferno sem antes dar oportunidades. Oportunidades. Então, Deus, ele fala. Ele nos mostra o que precisa ser moldado. Ele mostra o que nós precisamos deixar. Aquilo que nós precisamos transformar em nós. Então, esse é o meu testemunho. As pregações que você ouvir de confronto, assim como eu, em 2016, era uma crente de fachada. E ao longo da caminhada, Deus foi me moldando, me transformando. Se ponha na brecha. Se sujeita à palavra de Deus. Que a palavra de Deus fala assim. É aquele que conhecereis a verdade vos libertará. Se você receber a palavra dentro de você, essa verdade te liberta. Essa verdade te transforma. Essa verdade que é Cristo te dá força para você abandonar os velhos comportamentos, os velhos hábitos, a velha criatura, e que você venha exalar o verdadeiro perfume de Jesus. Que você não venha ser um crente de fachada, que você venha ser uma carta viva do Senhor, um embaixador de Cristo por onde você for. Não importa onde você estiver, na escola, na faculdade, no seu trabalho, até na rua. As pessoas vão olhar para você e vai falar, essa daí é crente. Esse rapaz é crente. Amém? Que nós possamos cada dia querer se parecer mais com Jesus. Querer estar mais alinhado com a palavra de Deus. Amém? Que Deus os abençoe e até uma outra oportunidade, se o Senhor me permitir.